Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Heloísa Tibério, eu sou Account Development Manager para Springer Nature. Hoje é um prazer estar aqui com vocês para mais um webinar que a gente está realizando em parceria com a Fiocruz. O webinar se chama Estratégia para a Seleção de Periódicos Científicos e Submissão de Artigos. Então, essa sessão está sendo gravada e a gente vai enviar para vocês a gravação da sessão, juntamente com o seu certificado de participação e a apresentação que o João vai fazer, ok? O João é o nosso convidado, né, nosso editor na Springer Nature. Ele é biomédico formado, perdão, nem falei o nome completo do João. João Pildevasser é biomédico formado pela Universidade Federal Fluminense e mestre em psicologia pela Universidade Federal de São Paulo. Durante sua pós-graduação, se envolveu com escrita e divulgação científica, atuando nessa área por 3 anos. Desde 2015, é responsável pelo desenvolvimento editorial de publicações em ciências da vida e neurociências na editora Springer. Antes da gente iniciar, né, eu também quero dar as boas-vindas aí para o Dr. Sotiris Missailides, que é diretor de pesquisa e desenvolvimento da Biomanguinhos, Fiocruz. Boa tarde, Dr. Sotiris. E também ao Dr. Akira Roma, presidente do Conselho de Política Estratégica da Biomanguinhos. Então, primeiramente, Sotiris, boa tarde. Pode iniciar suas palavras. Obrigado, Heloísa. Boa tarde a todos. Eu acho que é muito importante ter todos os participantes aqui hoje e ter o João para apresentar para a gente esse tema de estratégias para a seleção de revista científica e dar uma continuação no webinário que a gente teve sobre escrever artigos científicos. Esse é um tema que o desenvolvimento tecnológico de Biomanguinhos tem apoiado. É uma estratégia muito importante para a unidade, para melhorar nossa apresentação para o resto do mundo e divulgar o nosso conhecimento científico, nossas pesquisas. Então, é uma grande oportunidade e agradeço a todos por estar aqui e participar nesse webinário. Obrigado. Obrigada, doutor Sotiris. E agora, doutora Akira, por favor. Doutora Akira, acho que a gente não está escutando. Aumenta um pouquinho. A gente não está ouvindo o senhor. Oh, não. Oh, não. A gente não está conseguindo escutar o doutor Akira. A gente estava escutando há 1 minuto atrás. Boa tarde. Agora sim. Para todos que estão nos ouvindo. Boa tarde. Agora sim, doutora Akira. Obrigada. Gostaria de agradecer Spring Nature por esse evento que traz para... Sim. Eu não mexi nada. Não, estamos escutando. Eu não mexi nada. Vou falar mais alto, então. Estamos escutando. Nem falando mais alto. Alô? Sim. Alô? Estamos ouvindo você, doutora Akira. Eu acho que está acontecendo um delay. Não mexi nada. Eu acho que é o delay. Eu não mexi nada. Eu sinto muito o que está acontecendo. Meu Deus. Será que eu começo? Não. Estamos escutando, tem um delay. Está com um atraso de uns 5, 10 segundos. Escutam. Estamos. Sim, estamos, doutora Akira. Estamos te escutando. Está acontecendo um delay. Desculpe. Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde, gente.
Então, assim, a gente desce ninguém conhece vendo aqui em escrever digo, e agora para a seleção das revistas. E teremos aqui teremos o editor da Springer, o João Pilders, a água vem dele, né? Deve ser lá. Alô? Me escuta? Não. Escuta. Ok. Ok. Ah, tá certo. Ok. É que meu sistema está muito ruim. Meu sistema está muito ruim. Tá? Ok. Desculpem pelo meu sistema. Alguma coisa que meu sistema operando direito. Mas eu queria dizer que é muito importante para nós, a gente saber escrever e explicar para dar conhecimentos científicos. Tá? Porque nossa atividade é uma atividade de intensa base científica. É intensa. Então, nós temos que ter conhecimento, absorver conhecimento, mas fazer esses conhecimentos serem traduzidos em produtos, tá? E também divulgar nossos conhecimentos científicos que a gente adquire e os conhecimentos técnicos também. Tá? E aí, então, teremos aqui uma pessoa que conhece profundamente a área, o João Pildevas, de publicação da Springer Nature, que vai nos falar sobre a estratégia de fazer isso e os critérios que deve seguir para você na revista, que é tão importante como escrever. Tá? É tão importante escrever, porque então vai atingir o público que você quer buscar, que você quer divulgar seu conhecimento. Então, eu agradeço outra vez a Spring Nature por essa oportunidade e esperamos dar um upgrade no nosso conhecimento e nossa forma de divulgar nossa. Obrigado, gente. Obrigada, doutora Kira. É isso, gente. Home office é isso. Às vezes a gente tem esse probleminha técnico, mas obrigada pelas palavras, doutora Kira. Obrigada pelas palavras, doutora Cecília. Deu para entender? Deu para entender grande parte. Não obrigada. Sim, agora eu vou dar as boas-vindas para o João. João, não, boa tarde. Heloísa. Elo, eu acho que o áudio do Dr. Akira ainda está chegando, então não vai ter jeito, vai acabar indo por cima do que a gente está falando. Então eu acho que eu posso começar e se vier algum áudio dele, eu continuo em frente, que o Dr. Akira daqui a pouco vai conseguir escutar a minha apresentação e eu já posso... Pode ser? Okay. Pode ser. Então eu vou desligar minha câmera e agora eu vou deixar com o João aí a palavra, a apresentação. Obrigada, bem-vindos a todos novamente ao nosso webinar. Legal. Gente, muito obrigado. É o que a Elo falou, ao vivo, home office, é essa loucura, às vezes a internet não colabora, às vezes é o vizinho que resolve fazer obra no mesmo horário do webinar. Então, assim, peço desculpa a todos, mas sei que vocês compreendem a situação e vamos seguir em frente, que a gente tem muita coisa legal para tratar hoje. Vamos lá, deixa eu me preparar aqui. Bom, então, como a Heloísa comentou, hoje a minha apresentação vai ser sobre... Desculpa, deixa eu voltar aqui. Vai ser sobre estratégia para seleção de revistas científicas e preparo do artigo científico. O meu foco vai ser em cima desses dois temas, sendo que eu vou me debruçar mais sobre a parte da seleção de revistas, que é onde a gente consegue repensar muito algumas práticas antigas, alguns costumes que não são tão bons assim quando a gente pensa em impacto da nossa pesquisa, e como o Dr. Akira falou com muita exatidão, o importante é que a gente chegar no nosso público-alvo, é comunicar a ciência que está sendo desenvolvida
e alcançar as pessoas corretas. E ter uma estratégia para selecionar a revista que você vai publicar os seus achados é importantíssimo nesse processo. Então, a Elo já falou sobre mim, mas só repassando, eu sou formado em biomedicina pela UF, sou mestre em psicobiologia pela Unifesp, eu trabalhei com divulgação científica durante 3 anos, através de um blog chamado Prisma Científico. Foi ali que eu comecei o meu contato com a parte editorial científica e não só com a pesquisa com que eu havia trabalhado. E aí, desde 2015, eu trabalho como editor de Ciências da Vida e Neurociência na Springer Nature. Sou responsável pelo desenvolvimento editorial dessas grandes disciplinas na América Latina. A agenda da apresentação hoje, quero passar brevemente só para vocês entenderem qual que vai ser quais serão os temas. A gente primeiro vai falar da seleção da revista ideal para a publicação do seu artigo. Depois a gente vai cobrir algumas estratégias de preparo do manuscrito que vai ajudar vocês na hora de submeter para a revista, lidar com rejeição de uma revista e adaptar um manuscrito para outra. E no final eu vou abrir o espaço para perguntas. Então, se vocês tiverem perguntas, por favor, no lado direito da tela de vocês tem um menu, aí ali tem uma seção de perguntas que você pode incluir suas perguntas lá. Já adiantando algumas perguntas que vêm com frequência, em relação ao certificado, a gente vai enviar após a apresentação. Essa gravação também vai ser disponibilizada para vocês, então essas questõezinhas que eu sei que o pessoal sempre pergunta no chat, espero que já tenha respondido. Mas qualquer coisa, a Heloísa vai estar participando com a gente e ela pode solucionar dúvidas pelo chat. Mas vamos ao que interessa. Então, nosso ponto de início para a seleção da revista ideal para o seu artigo é uma reflexão que eu considero muito importante, que publicar o artigo científico, ele é parte do processo da investigação científica. A investigação científica ela não termina só quando você achou o seu último resultado. Ainda tem mais uma etapa que é você comunicar esse resultado para a comunidade acadêmica da qual você faz parte. E a publicação científica entra exatamente nesse ponto. E considerando que a publicação científica ela faz parte da investigação, então ela também tem que ser fundamentada em evidências, assim como a pesquisa científica é. Portanto, o processo de escolha da revista ele deve ser fundamentado em evidências. Só que quando eu converso com alguns pesquisadores, principalmente com alunos, sobre qual fator que eles vão levar em consideração na hora de selecionar uma revista, com frequência eu escuto a resposta de que é o fator de impacto. Então, o que vai ajudar uma pessoa a decidir entre uma revista ou outra não vai ser o público-alvo, não vai ser o escopo da revista, não vai ser o modelo de publicação, vai ser só o fator de impacto. É sempre buscando o fator de impacto mais alto. Porém, isso tem alguns problemas. E eu não sei se todos vocês conhecem, mas em 2012 houve uma conferência reunindo diversos participantes do ecossistema acadêmico. Então, a gente está falando de pesquisadores, de agências de fomento, das editoras. Então, todos esses participantes se juntaram em São Francisco e o resultado dessa conferência, que tinha por objetivo discutir as métricas de avaliação da pesquisa e dos pesquisadores, resultou nessa declaração de São Francisco sobre a avaliação da pesquisa, que é conhecido como DORA. E dos grandes resultados dessa discussão foi identificar que o fator de impacto não é a melhor maneira de você dizer se uma revista é de boa ou baixa qualidade, ou se o trabalho de um autor é de boa ou baixa qualidade. E por que isso? Bom, alguns dos problemas com o fator de impacto são esses que eu estou descrevendo aqui para vocês. As distribuições de citação nas revistas, elas são altamente assimétricas, as propriedades do fator de impacto, elas são muito específicas para cada área, então é muito difícil você querer dizer que um pesquisador, você querer comparar um pesquisador da área de ciências sociais com um de áreas biomédicas, você querer utilizar o fator de impacto como a única métrica para comparar os dois, porque nas ciências sociais, a dinâmica do fator de impacto é muito diferente da dinâmica nas áreas biomédicas, isso em várias disciplinas. Então, o fator de impacto ele é muito específico para cada disciplina. Além disso, dependendo das políticas editoriais que uma revista ou uma editora pode ter, ela pode manipular o fator de impacto. E, além disso, uma grande crítica que sempre houve em relação ao fator de impacto, mas que está mudando desde dessa conferência que houve em 2012, é que os dados para calcular o fator de impacto eles não são transparentes
ou abertos ao público. Portanto, está muito claro para a gente há muito tempo que o fator de impacto não é uma métrica completamente confiável para você dizer se uma revista é de boa ou baixa qualidade ou se ela é a melhor opção para você publicar o seu artigo. Então, a minha proposta aqui com essa apresentação é que a gente consiga superar o fator de impacto e a gente consiga olhar para outros fatores que são tão importantes quanto para a nossa seleção da revista ideal para publicar o nosso artigo. Só que isso não é tão fácil, né, gente? Porque tem muita revista para a gente escolher. E o que eu quero trazer para vocês é que, dentro da escolha da revista, a gente tem que se preocupar principalmente com alguns fatores, mas com um que é essencial e que tem a ver com o que o Dr. Akira falou no começo, que é o nosso público-alvo. Então, a gente tem que mudar a nossa concepção de buscar a revista com maior fator de impacto para a revista que vai nos auxiliar a ter o maior impacto na nossa comunidade e no nosso público-alvo. Porque o que a gente quer é fazer ciência de qualidade e que vá atingir o público-alvo dela e que vá resultar em mudanças sociais, em mudanças reais, em mudanças no mundo real. Então, a gente tem que achar essa revista que vai ser o melhor veículo para trazer os nossos achados, a nossa investigação científica, para quem realmente tem interesse e quer ler aquele conteúdo. Porque não adianta nada só publicar numa revista de altíssimo impacto, mas o seu trabalho não ser lido por ninguém, necessitado por ninguém. Então, para a gente começar, a gente tem um desafio em mãos, que é o gigantesco universo das revistas científicas. Então, quando a gente para e olha só para as revistas que tem revisão por pares, que esse é um quesito que eu não vou abrir mão, porque é muito importante para a avaliação da qualidade da revista, mas só olhando para as revistas que têm revisão por pares, a gente tem cerca de 42 mil revistas em todas as línguas, ou seja, não só em inglês, mas também português, espanhol, chinês, italiano, alemão. Mas se a gente quer olhar para o mercado, para o público internacional, para a comunidade internacional científica, a gente sempre pensa naquele conteúdo em inglês. Então, se a gente fizer uma seleção de só as revistas em inglês, a gente chega em 33 mil, o que também é um número gigantesco. Então, um aluno de pós-graduação, se ele falar, nossa, eu preciso achar uma revista para publicar, mas tem 33 mil opções, por onde que começa? O que eu posso fazer? E aí, se a gente ainda descer mais um nível, ser mais específico ainda, e pegar só as revistas que são indexadas pelo SI, que é uma base de dados muitíssimo rigorosa e que, assim, pouquíssimas revistas conseguem ser indexadas por essa base de dados, a gente chega em 9.500 revistas, que ainda é um número muito grande. Então, o problema que a gente tem em mãos aqui é como que eu, querendo superar o fator de impacto, querendo encontrar outras métricas para selecionar a revista, como é que eu vou lidar com esse universo gigantesco de revistas? Então, o que eu quero passar para vocês aqui é um passo a passo para escolher revista. É um passo a passo bem simples. Vocês vão ver que, de verdade, são 2 passos, mas eu vou destrinchar cada um deles. Mas vocês vão perceber ao longo da minha apresentação que eu vou estar utilizando alguns critérios de avaliação da revista e que vão ajudar a gente a começar a peneirar esse mundo gigantesco de revistas para, no final, chegar, quem sabe, em 3, 4, 5 revistas que são ideais para o seu trabalho. O primeiro passo vai ser criar uma lista de revistas. Então, a gente vai selecionar de 10 a 15 revistas que provavelmente são compatíveis com o seu trabalho. Então, preste atenção, é provável. Você não precisa já definir certinho qual que vai ser a melhor revista. A gente precisa começar com um número grande, um número bom, para a gente poder começar a filtrar quais são as melhores. E aí, no segundo passo, a gente vai avaliar cada uma dessas opções e a gente vai utilizar 5 fatores de decisão para chegar nas melhores, tá? Em relação ao primeiro passo, a criação dessa lista de 10 a 15 revistas, por onde que a gente vai começar? Por onde que uma pessoa que não tem muita noção de qual é a melhor revista da área, como utilizar uma base de dados, por onde que começa? A primeira sugestão, e a mais fácil, é converse com seus orientadores, converse com seus colegas. Seus colegas podem ser um aluno de doutorado do seu laboratório, um aluno de mestrado, alguém que já tem mais experiência em publicação que você, e também, obviamente, o seu orientador, que é uma pessoa que já tem uma jornada acadêmica longa, que já publicou muitos artigos e que conhece bem quais são as principais revistas da área de trabalho dele e, consequentemente, da área do seu trabalho. Então, minha primeira sugestão é converse com seus orientadores, converse com seus colegas e pergunte, olha, meu trabalho é sobre esse tema, qual que você acha que é uma boa revista?
Você já publicou em alguma dessas revistas? O que você pensa que seria um bom veículo para eu publicar o meu trabalho? Então, essa é a primeira sugestão. A segunda é a partir das suas leituras. Então, no momento que você está revisando a literatura para realizar a sua pesquisa, no momento que você está escrevendo a sua tese, ou até no momento que você está escrevendo o seu artigo, vai lá na bibliografia, vê quais são as revistas que mais se repetem. Provavelmente essas são boas opções para você publicar o seu trabalho, porque tem muito a ver com a sua pesquisa. Senão, não estaria nem na sua bibliografia. Em terceiro lugar, utilizar as bases de dados. O pessoal da Fiocruz, eu acredito e da Biomanguinhos, eu acredito que vocês estejam mais familiarizados com o PubMed, porque é a principal base de dados para pesquisas médicas e biológicas e biomédicas, mas existem várias outras, como, por exemplo, a Web of Science, o próprio Cielo, os Scopus e algumas outras específicas de outras disciplinas. Então, minha sugestão é, vai nessa base de dados, utiliza algumas palavras-chave do seu trabalho no buscador e ver quais são as principais respostas que aparecem, quais são as principais revistas que aparecem, porque essas serão boas alternativas, boas opções para você considerar nessa primeira lista. E sem se preocupar em já chegar na revista ideal, o interessante aqui é a gente conseguir montar uma lista grande, como eu falei, 10 a 15 já é um número ótimo. E aí eu quero dar uma quarta sugestão, que eu acho que ela é ótima, eu já usei, e que eu recomendo muito, que é o Journal Guide. O que é o Journal Guide? O Journal Guide é uma base que ela não é de nenhuma editora específica, então ela não vai ter um viés de selecionar apenas as revistas daquela editora, ela pega da maioria das editoras, se eu não me engano, são cerca de 44 mil revistas na base de dados deles, e através de um mecanismo de busca, no qual você pode incluir aqui, ó, no primeiro campo de busca, você pode incluir ou o título do seu trabalho ou as principais palavras-chave, e no segundo você pode incluir o abstract do seu trabalho ou palavras-chave complementares, e aí você consegue fazer uma busca em toda essa base de dados, e aí o resultado vai ser as melhores revistas de acordo com as palavras-chave do seu título e do seu abstract. Então é uma ferramenta muito boa que abrange a maioria das revistas e que vai te ajudar a ter um direcionamento para encontrar quais são as principais revistas que publicam trabalhos similares aos seus. Então, ó, eu fiz um teste com um artigo que eu publiquei alguns anos atrás, e aí eu incluí aqui o título do meu trabalho e aqui o abstract. E aí, como vocês podem ver, ele dá um resultado no qual ele lista as principais revistas de acordo com o número de artigos que ele identifica um match, ou seja, que existe uma correspondência entre o seu trabalho e essas publicações. Ele vai informar quem que é o publisher, ou seja, quem que é a editora por trás dessa revista. Também vai informar o impacto. Esse aqui não é o fator de impacto, tá? Essa é uma outra métrica de impacto que eles utilizam, que é o SNP. E também, para algumas revistas, ele tem informação do tempo de publicação, o modelo de publicação, que são informações muito interessantes. Então, eu cliquei em um exemplo aqui, se não me engano, foi na Psychopharmacology, e aí vocês vão ver que, além de fazer esse ranqueamento das revistas, o Journal Guide também dá informações que são muito importantes para a seleção da revista para publicar o seu artigo, e que eu vou entrar neles daqui a pouco. Mas, basicamente, vocês vão encontrar informações como o Aims and Scope, que é o objetivo e escopo da revista. Você vai encontrar quem que é a editora por trás e, muitas vezes, se existe uma sociedade por trás daquela revista, ou seja, quais são as instituições que estão por trás do gerenciamento dessa revista para você ter até um selo de garantia de que aquela revista é uma revista séria. E também uma outra informação importantíssima são as bases de dados no qual aquela revista está indexada. Então aqui, por exemplo, para o caso da Psychopharmacology, a gente vê que ela está no Scopus, que ela está no Medline, que é a espinha dorsal do PubMed. Então a gente vê que também está no Web of Science. Então, algumas informações que a gente vai tratar um pouquinho mais para frente, você já vai conseguir encontrar no próprio Journal Guide. Então, essa é uma sugestão muito, muito boa que eu deixo aqui para vocês. E eu esqueci de mencionar que no final da minha apresentação eu vou deixar um link para cada uma dessas sugestões que eu vou estar passando para vocês. Então, vai ter um link do Dora, que eu comentei antes sobre o fator de impacto, vai ter o link do Journal Guide também e alguns outros que eu vou falar mais para frente. Então,
utilizando essa conversa com com o orientador, com seus colegas, olhando para a sua bibliografia, utilizando as bases de dados, utilizando o Journal Guide, o que eu quero que vocês façam é montar uma lista de 10 a 15 revistas que provavelmente são boas revistas para publicar o seu artigo, tá? Então é uma lista grande porque a gente tem que começar com um bom número de revistas, porque agora vem a parte que a gente realmente vai fazer aquela seleção para encontrar só as melhores opções. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar 5 fatores de avaliação de uma revista. O primeiro deles vai ser vendo em sentido horário. O primeiro deles vai ser objetivos e escopo. Então a gente vai olhar para, a gente vai, em primeiro lugar, achar essa informação no site de uma revista. Em segundo lugar, como que a gente vai ler isso? Onde que a gente vai tirar as informações que são importantes para a gente? Depois a gente vai olhar as publicações recentes dessa revista. A gente vai olhar para a indexação, que também é muito importante, o modelo de publicação dessa revista e, por último, o fator de impacto. Poxa, mas eu acabei de falar há 5 minutos atrás que o fator de impacto não é uma métrica boa. Realmente, se você pegar ele isoladamente, ele não ajuda em nada. Mas se você usar ele como complemento para outros fatores de avaliação, ele pode te ajudar muito, especialmente para identificar se a sua pesquisa tem a ver com o tipo de interesse que aquela revista tem, a partir da interpretação do fator de impacto. Mas a gente vai chegar lá, então não precisa se preocupar. Então, vamos ao primeiro, que é o... Opa, desculpa, esqueci desse passo importante, que é como que a gente vai utilizar esses fatores. Então, lembra daquela lista que a gente montou? À medida que a gente for avaliando cada uma das revistas utilizando esses fatores de decisão, a gente pode tomar 3 ações. Se a gente fizer a avaliação da revista e ela tiver uma boa avaliação naquele fator, a gente vai elevar a posição da revista na nossa lista. Então, a gente vai tirar uma revista que estava na 7ª posição, a gente vai botar para a 5ª, para a 4ª. A gente vai subindo a escadinha dela. Se essa revista tiver uma má avaliação naquele fator, a gente vai reduzir de posição, ou seja, sobe se tiver uma boa avaliação, desce se tiver uma má avaliação. Ah, mas a revista não se enquadrou naquele fator, ou seja, não tem nada a ver aquela revista a partir da nossa avaliação com aquele fator. Então, aí não tem conversa, a gente tem que tirar aquela revista, porque ela provavelmente não é uma boa opção para o seu trabalho. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é subiu de posição se for bem naquele fator, desceu de posição se não for bem naquele fator, e se não se enquadrar no fator, a gente tira a revista da nossa lista. O objetivo final, como eu falei para vocês, é a gente chegar em pelo menos um top 3 ou um top 5 de revistas que vão ser excelentes opções para o seu trabalho. Agora sim, vamos ao primeiro fator. Então, o primeiro fator aqui é o objetivos e escopo. Por que ele é tão importante? Essas duas questões de uma revista, os objetivos e o escopo, eles são escritos pelos editores da revista, ou seja, por aqueles pesquisadores, especialistas naquele tema, que são responsáveis pela chancela científica do conteúdo que aquela revista publica. Então, através do objetivo e do escopo, você vai entender especificamente quais são os interesses do corpo editorial daquela revista em publicar ali. Então, vai ser a sua forma de se comunicar com o comitê editorial. E só para dar um exemplo para vocês, eu vou trazer essa revista, que é a Coral Reefs, que é uma revista publicada pelo Springer, para a gente olhar o objetivos e escopo da revista e entender melhor o que a gente tem que estar buscando na hora de ler esse conteúdo. Então, para o caso dessa revista, a gente pode ver que, eu não vou ler tudo, né? Mas vocês podem notar que ela está interessada em publicar papers, né, artigos, em diversos campos relacionados à ciência de recifes de coral, e que ela tem um objetivo principal de entender e gerenciar os organismos e sistemas de recifes de coral. Então, o que a gente encontra nos objetivos? Em primeiro lugar, um breve resumo da revista e de quem vai estar por trás dela. Então, você pode ver nessa primeira linha, que ela diz que é a revista da Sociedade Internacional de Recifes de Coral. Ela vai mostrar o que a revista tem por objetivo, o que ela quer alcançar com as suas publicações. Então, no nosso caso, uma melhor compreensão e gerenciamento dos recifes de coral. E uma informação muito importante aqui. Os objetivos, que geralmente vai ser o primeiro parágrafo daquela página de objetivos e escopo, dificilmente vai variar ao longo do ano. Por quê? Porque ele reflete a razão pelo qual a revista foi criada. Então, a razão pela qual a revista foi criada não vai mudar muito ao longo dos anos.
Pode ser que o campo de trabalho mude, pode ser que novas técnicas apareçam, pode ser que um novo organismo seja descoberto, muita coisa pode acontecer na ciência, mas o objetivo daquela revista não vai mudar tanto, porque a intenção de compreender e de gerenciar os recifes de coral não vai mudar só porque descobriram uma nova técnica ou descobriram um novo recife. Esse objetivo principal ele ainda vai se manter. Então, ao longo dos anos, não vai mudar. Já o escopo vai mudar. Por quê? Porque o escopo de uma revista está diretamente relacionado à forma como aquele campo de trabalho está caminhando. Então, se a gente olhar para o nosso caso, a gente vai ver que o interesse começa a ser mais granularizado. Então, em vez de ser só compreensão e gerenciamento, a gente quer olhar para aqui, no caso, estrutura e morfologia, sedimentologia, calcificação, comportamento animal, evolução e filogenética, respostas a mudanças globais. Então, aqui no escopo, a gente já começa a entrar nos campos de pesquisa mais específicos dentro do estudo de recifes de coral. Então, nesse caso, o escopo, isso sim vai mudar ao longo dos anos. Pode ser que a cada 2 anos a revista vá mudar isso. Por quê? Para refletir o próprio avanço do campo. Então, se houver algum avanço significativo no campo, a revista tem que estar a par disso. Ela não quer estar publicando conteúdo que, sim, já é antigo. Ela tem que estar ali à frente do avanço científico. Então, se você encontrar uma revista que é importante para o seu trabalho, é sempre legal você estar atualizado com o escopo dela, até para você também entender para onde que o campo está avançando. Então, o que que a gente encontra no escopo? A gente vai encontrar o interesse temático e detalhado daquela revista e a gente vai saber identificar para onde esse campo está caminhando e como que isso é importante para o nosso trabalho. Bom, então aqui você precisa ter uma compreensão muito boa da área do seu trabalho, ou seja, qual que é aquele objetivo específico que o seu trabalho tem interesse e ver se tem a ver com o que a revista tem descrito no escopo dela. Então, por exemplo, se o seu trabalho é sobre algum organismo que vive num recife de coral e você está estudando o comportamento dele, essa revista seria uma ótima opção. Agora, se você quer estar estudando, não sei, o comportamento, a cultura de pescadores, talvez não seja a melhor revista, talvez você precise buscar uma outra opção, porque comportamento de pescadores não está descrito no escopo. Então, é sempre importante você entender qual que é o objetivo do seu trabalho e qual que é o interesse da revista. Que aí, se você encontrar um match, aí sim essa revista pode ser uma boa opção para você. Existem outras informações que você pode encontrar através do objetivo do escopo que são relevantes também. Por exemplo, os leitores da revista. Então, a revista vai falar assim, os principais leitores ou o público que nós desejamos atingir são tais e tais pessoas. Então, é entender o público-alvo. E aí você vai comparar se o público-alvo da revista é o mesmo que o seu. Algumas revistas, dependendo da área, elas vão ter exigências em relação ao desenho experimental utilizado na pesquisa. Então, você vai ter que levar isso em consideração também, porque se o seu desenho experimental não for contemplado pelo interesse da revista, não adianta nada você submeter, porque você vai estar perdendo tempo que vai ser rejeitado. E também o tipo de publicação. Algumas revistas têm mais interesse em artigos originais e só revisões, outras também estão abertas a opiniões, a notas. Então, é importante você ter bem claro o tipo de conteúdo que você está propondo no seu artigo e o interesse que aquela revista vai ter. Quando vocês estavam fazendo a inscrição para esse webinar, eu recebi muitas perguntas sobre como que eu faço uma cover letter, como que eu respondo a revisão por pares, ou como funciona a revisão por pares. Então, aqui eu quero deixar uma sugestão para vocês, que foi esse webinar que nós fizemos há alguns meses atrás, com o professor Pablo Marquei e o professor Nicholas Grunwald, que são editores-chefes da revista CAB, A&B, que é uma revista da instituição CAB, que é publicada com a Springer, e que foi muito interessante, porque a gente tinha os editores-chefes de uma revista falando o que eles olham no artigo, o que eles olham numa cover letter, como que eles gerenciam a revisão por pares, o que os revisores esperam encontrar. Então, esse webinar foi muito interessante, porque assim, a gente teve a opinião de pessoas que são especialistas no tema, sendo muito honestos sobre aquilo que eles vão
que eles vão buscar no artigo. Novamente, o link para esse webinar ele vai estar no final da minha apresentação, então vai estar lá direto para vocês vão conseguir assistir toda a gravação. E foi um webinar muito divertido, muito informativo, vieram várias perguntas do público que ajudou muito na nossa discussão. Então eu deixo aqui mais uma sugestão. Mas, voltando ao nosso tema, o que eu gostaria que vocês fizessem é que vocês olhassem para o escopo e o objetivo da revista e comparassem com os objetivos do seu artigo, para ver se tem a ver ou não. E aí você vai voltar lá naquela listinha e vai subir de posição, vai descer de posição, ou vai tirar, caso o seu trabalho, o objetivo do seu trabalho não esteja descrito nos objetivos e interesses da revista. Agora a gente vai para o segundo fator, que são as publicações recentes. Então é importante a gente ter em mente que mesmo que o seu tópico de pesquisa possa estar listado ali no escopo da revista, ou seja, está lá no site da revista, nem sempre os editores estão dando total atenção ou relevância para esse tópico, tá? Porque pode acontecer o escopo não estar tão atualizado ou de haver uma política editorial interna que não está descrita ali no objetivo do escopo da revista. Então, por isso é muito importante você verificar o quê? Se artigos similares aos seus foram publicados nos últimos anos, porque isso é uma indicação de que a revista ainda está interessada naquele tema. E aí, como que a gente faz isso? Bom, existem duas opções que eu considero as mais fáceis. A primeira, é você ir no site da revista e na maioria dos sites de revistas você vai encontrar um espaço para você fazer uma busca. E nesse espaço, a minha sugestão é você botar as palavras-chave do seu trabalho, que aí aquela revista já vai dar uma listagem das publicações relacionadas. E aí você vai dar uma lida naquela lista ali e você vai ver se nos últimos 2, 3 anos houveram publicações similares à sua. Uma outra alternativa que eu considero até mais fácil é você utilizar bases de dados, então o PubMed, o Scopus, o Dimensions, depende daquela que você utiliza, e você fazer um filtro para as publicações dos últimos 3 anos, por exemplo, e novamente utilizar as palavras-chave do seu trabalho e ver se o seu trabalho se artigos similares aos seus apareceram ali. E como que a gente vai fazer essa separação? Então, se você identificar que nos últimos 3 anos houveram muitas publicações que estão tratando de temas similares ao seu, isso é um ótimo indicativo. Isso mostra que a revista segue interessada nesse tema e que se você publicar, as chances do seu artigo ser considerado para publicação são altas. Porém, se você identificar que a última vez que um artigo parecido com o seu foi publicado em 2018 e que tinha muitas publicações em 2017, 2015, ou seja, alguns anos atrás, isso talvez indique que a revista e que os editores da revista não estão tão interessados no tema que o seu trabalho está tratando. Isso quer dizer que seu trabalho vai ser rejeitado de primeira? Não, mas pode ser que o seu trabalho não receba a prioridade que você gostaria que ele recebesse. Então é sempre interessante você buscar uma revista que vai dar prioridade para o seu trabalho, que tem interesse real na sua área de pesquisa, em detrimento de uma outra revista que não tem tanto interesse. Então, novamente, você vai voltar lá naquela sua lista e aí você vai reorganizar as revistas de acordo com as publicações recentes. Então, você vai jogar lá para cima aquelas revistas que têm publicações recentes na mesma área do seu trabalho e você vai reduzir de posição aquelas revistas que, publicaram artigos similares em 2015, 2016, ou seja, já que faz tempo que eles publicaram esse tema, mas que não estão publicando mais. Então, você tem que levar essa questão do ano de publicação dos artigos similares aos seus bem a sério, porque isso pode influenciar na prioridade que seu artigo vai receber na hora que ele chegar para os editores. O terceiro fator de avaliação que a gente vai levar em consideração é a indexação. Mas antes de eu falar como que a gente vai utilizar ele, eu acho importante a gente entender bem o que eu quero dizer com indexação e o que é indexação de conteúdo acadêmico. Bom, indexação de conteúdo acadêmico é o processo de curadoria, classificação e facilitação de acesso a documentos científicos, sejam eles artigos, revistas, capítulos de livros ou livros. E ele é realizado por plataformas independentes das editoras. E existem basicamente 3 tipos de bases de indexação.
A primeira delas são os indexadores gerais, que são basicamente os mecanismos de busca mais gerais que a gente conhece e que fazem uma curadoria de conteúdo acadêmico. Então, os principais indexadores gerais são o Google Scholar e o Microsoft Academic. Por que eles são indexadores gerais? Por que eu não chamo eles de indexadores acadêmicos? Porque os critérios de avaliação deles para dizer se uma revista é indexada ou não são técnicos do ponto de vista da qualidade editorial que aquela revista tem. Então, basicamente, em linhas gerais, eles somente vão indexar uma revista ou não se existe uma outra revista da base de dados dele que está citando um artigo daquela revista. Então, eles não vão olhar para como funciona o processo de revisão por pares daquela revista, eles não vão olhar necessariamente para a qualidade ética daquela revista, não vão olhar para o suporte editorial que a revista vai oferecer para os seus autores. Então, é basicamente um indexador muito geral. A minha sugestão é não utilizem esses indexadores como uma forma de avaliação da revista, que a gente vai chegar nesse ponto. Já a segunda classe de plataformas de indexação são as acadêmicas gerais. Então, eu acho que as mais conhecidas aqui são o Scopus e o Web of Science, mas existe o DOJ, que é específico para revistas de acesso aberto, existe o EBSCO também e alguns outros. O que são esses indexadores gerais? Por que eles são indexadores gerais? Porque eles não são específicos para a disciplina. O Scopus ele não vai indexar só conteúdo de biomedicina, ou só conteúdo de engenharia, ou só conteúdo de física. Ele não olha para a disciplina, mas ele vai olhar sim para critérios técnicos e acadêmicos daquela revista. Então, ele vai olhar para como funciona o processo de revisão por pares, ele vai olhar para ver se aquela revista tem uma página bem clara sobre a ética editorial dela, ele vai olhar para, por exemplo, o tempo de resposta que aquela revista tem quando um artigo é submetido, o tempo de primeira resposta a aceite ou não, o tempo de resposta dos revisores. Então, ela vai fazer toda uma avaliação criteriosa dessas revistas, sem olhar para a disciplina, porque a gente chega na terceira classe, que são as bases de indexação acadêmica por disciplina. Então, além de toda essa avaliação técnica e ética do ponto de vista editorial, ela também vai levar em consideração a área na qual aquela revista está inserida. Então, por exemplo, o PubMed, como eu comentei, tem mais interesse em revistas que são da áreas médicas e biomédicas e biológicas. Já o IEEE tem interesse em revistas de áreas de engenharia. Então, basicamente aqui, a separação entre um indexador acadêmico geral e um acadêmico por disciplina é o recorte da disciplina. Do ponto de vista da avaliação daquela revista, eles são bem criteriosos. E aí a gente vai para como a gente vai utilizar essa informação na hora de selecionar a nossa revista. Então, a indexação ela vai dar duas informações muito importantes para a gente. A primeira delas é o quê? É visibilidade. Por quê? Porque é muito importante que a revista que você vai escolher para publicar o seu artigo esteja indexada em bases de dados que seus leitores usam. Então, por exemplo, se você sabe que pesquisadores do mundo inteiro que trabalham com o mesmo tema que você utilizam basicamente o PubMed, é muito importante que a revista que você vai selecionar esteja no PubMed. Por quê? Porque na hora que um pesquisador entrar no PubMed, utilizar o mecanismo de busca dele e botar as palavras-chave que estão relacionadas ao seu trabalho, ele vai indicar aquela revista que vai, consequentemente, indicar o seu artigo. Então, para que o seu trabalho tenha visibilidade, é importante que você selecione uma revista que está indexada em base de dados que os seus leitores utilizam. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a confiabilidade. E por que confiabilidade? Porque o processo de indexação de revistas nessas bases acadêmicas, não estou falando daquelas bases gerais, nas bases acadêmicas é muito criterioso mesmo. E ele é feito por comitês especializados internos. Então, existem pessoas dedicadas somente à avaliação das revistas através de todos esses critérios para dizer se uma revista pode ser indexada ou não. Então, só para vocês terem uma ideia de quão criterioso essas bases são, o Scopus ele tem uma taxa de aceitação por ano de 30% de todas as submissões que eles recebem de revistas para serem indexadas. O Medline, que é quem está por trás do PubMed,
de 15%. E o Core Base da Web of Science, que é o mais criterioso, só 10% ao ano. Ou seja, não é qualquer revista que é indexada. E falando assim da experiência da editora, o trabalho para indexar uma revista é muito difícil. E não é uma coisa que você faça em 2, 3 meses. Às vezes demora anos, porque você precisa mostrar que ao longo dos anos você está cumprindo com todas as exigências, que você está cumprindo com todos os critérios que eles vão utilizar para avaliar sua revista. E no final da apresentação, eu botei um link lá para vocês verem todos os critérios que a Web of Science, se eu não me engano, a Web of Science utiliza para avaliar uma revista. E vocês vão ver que, assim, não é uma coisa fácil. Então, no momento que vocês estiverem fazendo a seleção das revistas, eu quero que vocês vejam quais são as bases que eles estão indexados, por duas questões. Visibilidade, então eu quero que vocês escolham aquelas revistas que vocês deem prioridade para aquelas revistas que estão indexadas nas bases que os seus leitores utilizam e que também você olhe pela ótica da confiabilidade naquela revista. Porque se aquela revista for indexada por uma base de respeito, então você pode ficar mais seguro ao saber que aquela revista cumpre com os requisitos mais básicos editoriais e de ética em publicação. O quarto fator que a gente vai levar em consideração é o modelo de publicação. Modelo de publicação existem basicamente dois atualmente. O modelo de assinatura e o modelo de acesso aberto. O que vai diferenciar cada um deles é o acesso ao conteúdo por parte do leitor. No modelo de assinatura existe um paywall, ou seja, a pessoa tem que pagar para acessar aquele conteúdo. Na grande maioria das vezes, as instituições ou os governos estão por trás disso e fomentam esse acesso, mas também existem revistas de acesso aberto, no qual o conteúdo, quando ele é publicado, ele é de livre acesso ao público. Essa questão do modelo de publicação é muito importante quando você leva em consideração o seu público-alvo. Por quê? Se o seu público-alvo não for pessoas dentro do meio acadêmico, ou seja, pessoas que tradicionalmente não têm acesso às revistas acadêmicas, como, por exemplo, pesquisadores em países mais pobres, profissionais na indústria ou tomadores de decisão e educadores, o modelo de acesso aberto talvez seja a melhor opção para você, porque vai auxiliar que o seu conteúdo, que o seu artigo chegue a esses leitores. Mas quando a gente entra nessa questão do acesso aberto, eu acho muito importante a gente fazer um balanço entre os benefícios e as dificuldades e ter uma conversa bem honesta sobre essa questão. O principal benefício do acesso aberto é a maior visibilidade do seu trabalho, porque como não existe nenhum tipo de bloqueio ao acesso a ele, você pode compartilhar na sua rede social, você pode enviar para os seus colegas por e-mail, porque você não vai estar infringindo nenhum copyright. Porque, na grande maioria das vezes, o copyright vai pertencer ao autor. Então, você vai poder disseminar livremente esse conteúdo. Porém, existe um outro lado, que são as dificuldades. Em primeiro lugar, a principal dificuldade que a gente identifica são os custos do Open Access, porque não sei se você já tem experiência, mas para publicar em Open Access existe uma taxa de publicação que deve ser paga ou pelo autor, ou por sua agência de financiamento, ou pela sua instituição. E muitas vezes esses custos não são acessíveis. E uma outra questão que tem que ser levada em consideração, que é a confiabilidade, que é o risco de publicar em uma revista predatória. E eu confesso que eu fiquei muito feliz quando eu recebi as perguntas que vocês mandaram no momento da inscrição desse webinar, porque eu vi muita gente tocando nesse assunto das revistas predatórias. E eu acho que esse é um tema importantíssimo da gente tratar, porque é algo que está botando em perigo a credibilidade da publicação científica. Então, quero falar rapidamente sobre esse tema. Não sei se todos vocês conhecem o que são revistas ou editoras predatórias, então acho legal a gente esclarecer isso. Então, são basicamente entidades editoriais fraudulentas que cobram pela publicação do trabalho em acesso aberto, porém não proporcionam serviços básicos de suporte e desenvolvimento editorial, bem como de distribuição, marketing daquele conteúdo e disponibilização dele em bases de dados relevantes. Essas editoras ou revistas predatórias, elas dizem que contam com uma equipe editorial e acadêmica qualificada, mas na maioria das vezes é falso. Às vezes eles inventam professores e especialistas no tema e botam ali no site deles, mas as pessoas nem existem. Às vezes eles pegam pessoas que realmente existem e botam lá, mas essa pessoa nem faz ideia de que ela está no comitê editorial dessa revista. É só para enganar um possível pesquisador que esteja interessado em publicar lá. Elas geralmente têm site de aspecto profissional e com um layout similar ao da maioria das editoras,
para enganar vocês, porque como a gente fica acostumado com layout, essa questão é muito importante para as editoras, para a identidade visual, eles copiam esse layout para você, assim, inconscientemente achar que é daquela editora ou que já é confiável porque você já viu antes. Então, eles vão copiar o layout dessas principais revistas e eles afirmam que pertencem a organizações profissionais que promovem as melhores práticas e éticas em publicação acadêmica, o que é mentira, porque se eles fossem submeter interesse em participar dessas entidades, eles seriam rejeitados, porque eles não oferecem, como eu falei, suporte editorial básico, eles não seguem a ética e as melhores práticas em publicação. Então, eles mentem que pertencem a essas organizações. E só para vocês terem uma ideia da magnitude desse problema, isso daqui é um dado que eu peguei de uma publicação que o The Economist fez há um tempo atrás, e vocês percebem o crescimento vertiginoso das revistas predatórias nos últimos anos. Vocês conseguem notar que surgiu a partir do final dos anos 90, que foi justamente quando o movimento Open Access surgiu. Então, essas revistas identificaram, não vou dizer essas revistas, mas as pessoas por trás dessas revistas identificaram uma possibilidade de ganho de dinheiro em cima do Open Access. O que eles faziam? Que faziam e fazem o seguinte: eles mandam um e-mail para você, pesquisador, falam: olha, eu achei seu trabalho fantástico, seu trabalho é revolucionário, a gente quer muito que você publique seu trabalho conosco. E eu não estou falando não só de artigo, tá? Isso também acontece muito com livros. E aí você fala: nossa, que legal, essa revista tem interesse no meu trabalho, vou submeter para eles. Aí eles vão falar assim: olha, primeiro você paga essa taxa do Open Access, o que é normal no Open Access, tem que pagar a taxa, como eu falei, mas eles falam: olha, primeiro você paga essa taxa e depois você submete o seu manuscrito. E a gente vai publicar rapidamente, que vai ser ótimo, você vai adorar. Aí é o primeiro sinal vermelho. É eles pedirem para você pagar antes de olharem até o seu manuscrito. E na grande maioria das vezes, quando eles falam: olha, as principais revistas demoram meses para avaliar o seu trabalho, aqui com a gente vai ser em coisa de dias, menos de uma semana, vamos publicar. Por que eles conseguem fazer isso? Porque eles não fazem revisão por pares. Qualquer pessoa que já tenha feito revisão por pares de um trabalho, sabe que não é uma coisa que você faz em 2, 3 dias. Toma tempo. Você precisa ler aquele trabalho, você precisa ter a sua visão crítica sobre aquele trabalho. Então, essas revistas que prometem publicação muito rápida, mediante um pagamento, é um sinal vermelho. E aí, como que vocês podem identificar quais são revistas predatórias ou não? Aqui eu vou deixar uma breve lista do que você precisa prestar atenção na hora de selecionar uma revista para não publicar como uma revista predatória. Em primeiro lugar, uma revista predatória ela não é publicada por uma editora ou uma sociedade de reputação, então não vai ser uma revista do Springer Nature, não vai ser uma revista da Elsevier, da Wiley, também não vai ser uma revista de uma sociedade brasileira de microbiologia, sociedade brasileira de ecologia ou até uma sociedade internacional, porque essas sociedades elas privam, em primeiro lugar, pela qualidade do que elas vão publicar e também pela imagem delas. Ninguém quer ter uma revista predatória no seu portfólio. Então, não vai ter uma editora ou uma sociedade por trás dessa revista. Ela não é indexada em nenhuma base de reputação, então não vai estar no PubMed, não vai estar no Web of Science. Elas podem falar no site delas: ah, estamos indexados em PubMed, mas se você for no PubMed e jogar o nome da revista, você não vai encontrar. Por quê? Como eu falei, tem um critério de avaliação para ser indexado, e essas revistas não cumprem com nenhum desses critérios, então elas não vão estar lá. Então, esse é um segundo sinal para você não cair numa revista predatória. Elas não são membros dessas organizações profissionais que eu comentei, como, por exemplo, o DOJ, o COPE, o OSPA ou o OSTM, que são organizações internacionais voltadas para as melhores práticas e ética em publicação científica. Elas não fazem parte. Novamente, podem dizer que fazem parte, mas se você entrar em contato com cada um deles e falar assim: olha, vê essa revista aqui, ela faz parte da organização de vocês? Não faz. Eles vão estar mentindo. Outro ponto que eu falei que é muito importante: pagamento da taxa de publicação no momento da submissão. Revistas sérias que trabalham no modelo de Open Access, elas só vão cobrar do autor pagamento
depois que o conteúdo passar por revisão editorial, passar por revisão por pares e o conteúdo está pronto para publicação. Aí eles vão falar, olha, seu manuscrito está pronto para publicação, agora a gente precisa que você faça o pagamento dessa taxa para a gente publicá-lo. Essas revistas não, elas falam, você faz o pagamento e aí você manda o manuscrito. Então prestem atenção nisso. E o último é a presença de membros do comitê editorial desconhecidos. Então, você que recebeu o contato dessa revista, você vai falar, nossa, interessante, mas deixa eu ver quem que é parte do editorial board, deixa eu ver quem que é o editor-chefe. E você vê gente ali que você nunca ouviu falar na vida. Pessoas que você pergunta para o seu orientador, você fala, olha, você conhece a pessoa? O seu orientador é uma pessoa que já frequentou os principais congressos, que já leu muito a literatura, que conhece os principais nomes, não vai reconhecer ninguém lá. Então, isso é um sinal de alerta muito sério. Um outro que é parecido com essa questão do membro do comitê editorial desconhecido é se existir o e-mail de contato dessas pessoas, se todos os e-mails de contato for de servidor como Yahoo, Gmail, UOL, ou seja, não for um servidor institucional, um @UFRJ, um @UF, @Fiocruz, isso é um sinal de alerta, porque qualquer um entra no Gmail e cria um e-mail falso. Então, prestem muita atenção nos membros do comitê editorial também, porque isso pode ser um indicativo de que é uma revista predatória. E aí, uma outra dica que eu vou deixar para vocês, que ajuda muito na seleção da revista, que vocês evitem uma revista predatória, é esse site, que é o Think Check Submit, e que ele tem todo me fugiu a palavra agora, mas tem um checklist das coisas que você precisa verificar naquela revista para você ter mais certeza, ter mais segurança se é uma revista idônea, se é uma revista que está cumprindo com os principais requisitos de ética em publicação e que você não vai cair numa revista predatória. Porque se você cair na revista predatória, em primeiro lugar, você vai estar publicando o seu trabalho numa revista que não vai dar atenção nenhuma para ele, que não vai te dar o suporte para desenvolver aquele trabalho, e você vai estar pagando para isso. E não é que você vire e fala, ah, não, eu... Opa, aqui apareceu um negócio aqui, desculpa, gente. Deixa eu voltar meu raciocínio. Vocês estão me vendo? Acho que caiu, né? Acredito que vocês estejam me vendo agora. Agora sim, João. Agora sim? Por algum motivo sumiu aqui, desculpa, gente. Tudo bem. Voltando ao que eu estava falando, você não vai poder simplesmente virar e falar assim, ah, publiquei numa revista predatória, putz, perdi não sei quantos dólares, mas agora eu vou publicar numa revista séria. Se o seu conteúdo está publicado, mesmo que seja online ali, você for publicar ele integralmente numa outra revista, a mesma coisa, isso vai ser plágio. Então, você corre o risco de perder dinheiro e perder o seu trabalho, simplesmente porque você não fez uma avaliação prévia da qualidade editorial e ética daquela revista. Então, por favor, tome muito cuidado, porque como vocês viram, as revistas predatórias não param de crescer, isso é um fenômeno que cada dia mais está aparecendo e o principal alvo deles são alunos que acabaram de se formar no doutorado. Então, vocês vão receber... Eu já ouvi vários relatos de diferentes disciplinas de aluno que recebe aquele e-mail que diz a gente leu a sua tese, porque provavelmente apareceu no site da substituição botou lá, a gente leu a sua tese é incrível, publica com a gente quer publicar o seu manuscrito, a gente tem os menores tempos de publicação. Tomem muito cuidado, tá bom? Mas, voltando ao que a gente estava falando do modelo de publicação para a seleção da revista do seu interesse, leve em consideração o seu público-alvo, e se o seu público-alvo não tiver acesso a conteúdo acadêmico, o Open Access talvez seja o melhor modelo, e também se você se você tem a possibilidade de publicar em Open Access, é sempre a melhor opção, porque a visibilidade é sempre maior. E agora a gente vai para o quinto fator, fator de impacto, mas como eu falei para vocês, a gente não está levando ele em consideração isoladamente, a gente está levando ele em consideração com os outros 4 fatores que eu já falei. E para o nosso caso, a gente quer olhar para o fator de impacto a partir de uma ótica muito específica. O fator de impacto ele pode indicar 3 coisas de uma revista. A seletividade dela, ou seja, o quanto que ela é seletiva sobre o conteúdo que ela vai publicar, eu vou falar disso mais para frente,
o número de citações que os artigos que ela publica recebe, que é a partir desse número que é calculado o fator de impacto, e a reputação. Por quê? Revistas com maior fator de impacto geralmente são mais reconhecidas, geralmente têm uma reputação maior. Então, o fator de impacto pode ser compreendido a partir dessas três perspectivas. Para o nosso intuito, a gente quer olhar para a seletividade. E por que a gente quer olhar para a seletividade? Porque quanto maior for o fator de impacto da revista, mais procurada ela vai ser, porque ela tem aquela reputação alta, portanto, mais seletiva ela tem que ser na escolha dos artigos que ela quer publicar. Então, se você olhar para uma revista como a Nature, como a Science, como o PNAS, essas grandes revistas, elas recebem milhares e milhares de submissão todo ano. Elas têm que dizer muito mais não do que sim. Elas são extremamente seletivas. E qual que geralmente é o critério de seletividade delas? Então, elas vão fazer essa separação a partir do tipo de avanço que o trabalho que elas vão receber oferece. Então, existem basicamente dois tipos de avanço quando a gente olha para a publicação científica, para o campo da ciência como um todo. Um avanço fundamental são descobertas significativas demonstradas pela primeira vez, podem ser também desenvolvimentos tecnológicos inovadores ou avanços com uma aplicabilidade ampla. Já um avanço incremental são descobertas menores, baseadas naquilo que já se sabe, são melhorias de equipamentos ou de processos que já existem, ou são avanços com aplicabilidade limitada. Aqui, eu não quero fazer nenhum julgamento de valor de qual que é melhor ou qual que é pior. A ciência avança a partir dos dois tipos de avanço. Então, o avanço fundamental ele pode ser muito importante para talvez descobrir um novo campo de trabalho, mas é o avanço incremental que vai fazer com que o conhecimento agregado que nós temos na ciência avance passo a passo, se corrigindo e sempre avançando continuamente. Então, aqui não é dizer que um é melhor do que o outro, tá bom, gente? E como que isso se aplica de fato na hora da revista? E aqui eu vou trazer dois exemplos para vocês. Primeiro, em relação ao avanço fundamental, estou trazendo aqui um artigo que ficou muito famoso e que foi publicado na revista Lancet com fator de impacto de 60, ou seja, um fator de impacto altíssimo, que foi o primeiro artigo publicado demonstrando as características clínicas dos pacientes infectados com o coronavírus. Esse artigo, se eu não me engano, ele foi publicado foi no começo de 2020. Então, assim, ele foi o primeiro artigo mostrando o desenvolvimento clínico desses pacientes no momento em que ninguém fazia ideia do que ia ser o coronavírus, a gente nem fazia ideia do que essa pandemia ia ser. Portanto, um avanço assim, significativo demonstrado pela primeira vez, ou seja, um avanço fundamental. Então, os autores desse trabalho, eles sabiam da novidade que eles tinham na mão, eles sabiam do impacto do trabalho que eles tinham na mão, então eles falaram, a gente pode submeter isso para uma revista de um fator de impacto alto, porque por mais que ela seja seletiva, a chance da gente ser aceita é muito alta. E foi o caso, publicaram na Lancet. Já esse segundo artigo, ele é um artigo que está avaliando a interação, olhando para a resposta imune do COVID com a Candida albicans. É um conhecimento importante? É, com certeza é. Mas ele é um avanço tão significativo quanto a demonstração pela primeira vez da característica clínica do coronavírus? Não, porque ele se limita a um recorte muito específico, que são pessoas com Candida albicans e que também estão infectadas com Covid. Ou seja, é um conhecimento importante? É, mas de uma escala menor. Por isso, o artigo foi publicado numa revista com um fator de impacto mais baixo. Foi na Frontiers in Immunology, que é um fator de impacto de 5. E lembrando uma coisa que eu falei lá no começo, tomem muito cuidado em querer fazer comparação entre revistas só olhando para o fator de impacto, porque isso vai mudar muito entre disciplinas, o fator de impacto pode ser afetado por várias questões. Mas aqui, para o nosso exemplo, eu só queria mostrar para vocês qual que é a importância de você olhar para o seu trabalho com uma análise crítica e falar, o conhecimento que eu estou desenvolvendo aqui é um avanço fundamental ou é um avanço incremental? O meu avanço é um avanço fundamental, porque é a primeira vez que eu estou demonstrando isso, ou então o meu trabalho ele tem uma aplicabilidade muito ampla. Então, nesse caso, minha sugestão para você, olhando para aquela lista, você pode subir de posição aquelas revistas que têm um fator de impacto mais alto. Agora, se você olha para o seu trabalho e fala, olha, o meu trabalho está oferecendo um avanço incremental, ele é mais um pedacinho ali do quebra-cabeça de todo o trabalho que o meu laboratório oferece, é importante, mas ele não é tão significativo. Então, a minha sugestão é que você dê prioridade para revistas
com fator de impacto mais baixo. Vou falar para você, não pense em fator de impacto alto? Você pode pensar, mas como são revistas mais seletivas, a chance de você receber um não é muito mais alta do que você receber um sim. E nesse processo pode demorar alguns meses, o que você pode perder tempo. Então, se você tem um avanço incremental, minha sugestão é que você dê preferência por revistas com um fator de impacto que não sejam tão altos, porque a chance de você ser aceito vai ser maior. E assim a gente chega no final desse passo a passo. E aí o que eu espero que você tenha alcançado é conseguir olhar para aquele topo ali da sua lista e você vai ter pelo menos 3 a 5 revistas que vão ser as melhores opções para o seu trabalho. E não vai ser uma seleção que você fez só olhando o fator de impacto. Foi uma análise que você fez em cima de fatores, em cima de critérios de seleção, que você foi a fundo em base de dados, em modelo de publicação, objetivo, escopo, publicações recentes, fator de impacto, e aí você pode ter certeza que aquelas ali são de fato as melhores opções para o seu trabalho. E aí agora a gente vai para a segunda parte da minha apresentação, que é a mais rapidinha e que eu quero falar de um problema que é muito comum da gente de acontecer na hora de submeter um trabalho, que é meu artigo foi rejeitado. O que acontece? E qual que é um grande problema que os autores enfrentam nesse momento? Ter que reformatar o manuscrito. Então você preparou o manuscrito certinho, do jeito que a revista pedia, seguindo todos os critérios de número de palavras no abstract, de seções, número de figuras, número de tamanho da bibliografia, tudo, mas foi rejeitado. Acontece, é normal ser rejeitado. Mas aí você vai ver a sua segunda opção e tem critérios de formatação completamente diferentes. E aí você vai gastar um tempão só reestruturando o seu trabalho. Então, o que eu quero oferecer aqui para vocês é uma forma simples de você estruturar o seu trabalho e que vai reduzir o tempo que você vai ter que gastar na hora de reformatar o seu manuscrito se você for rejeitado numa opção e ter que submeter para outra. Vocês vão ver que é bem simples, é bem intuitivo. E basicamente o que eu vou pedir para vocês é o seguinte, é criar uma tabela no qual vocês vão botar na primeira coluna a revista que vocês têm interesse. E em todas as outras colunas, aqui eu só estou pegando 3, mas tem vários outros critérios, vocês vão botar os critérios de formatação. Então, por exemplo, limite de palavras no abstract, limite de figuras, se a estrutura do seu manuscrito tem que incluir conclusão ou não precisa, número de citações que é permitida, número de páginas, algumas revistas botam essa limitação. E o que a gente vai fazer com essa informação depois que essa tabela estiver completa? Aí a gente vai procurar qual que é o denominador comum entre todas essas opções. Então a gente quer encontrar qual que é o mínimo necessário para que o manuscrito seja aceito em todas essas opções. Então, para o nosso caso, a gente vai ver que o limite de palavras vai ser 200, porque vai ser um abstract que vai ser contemplado nas 3 opções, porque vai ter o número mínimo, aí vai ter menos que o número máximo da opção 1 e 2 e vai estar no máximo da opção 3. O limite de figuras, a gente vai se limitar a 6, porque assim, se você for rejeitado na opção 1, você não vai ter que mudar completamente o seu manuscrito para incluir novas figuras para a opção 2. Se for o contrário, é pior ainda, porque você escreveu um manuscrito pensando em 8 figuras e agora você vai ter que reduzir para 6. Então você vai trabalhar com 6 figuras para estruturar o seu manuscrito, porque assim, se for rejeitado em uma opção, você consegue ainda submeter para outra com o mínimo de formatação, reformatação. E a estrutura do manuscrito a gente vai fazer com discussão e conclusão. Por quê? Porque se só sobrar a opção número 3, você tem 2 opções. Ou você exclui a sua conclusão, ou você incorpora ela na sua discussão. Então, a reformatação vai ser mínima nesse caso. Então, o manuscrito, seguindo essas sugestões, ele deve ter um abstract com até 200 palavras, 6 figuras, e incluir discussão e conclusão. Então, seguindo esse raciocínio, de você sempre buscar o denominador comum entre as opções, você vai reduzir o tempo que você vai levar entre uma opção e outra, caso o seu manuscrito seja rejeitado, o que é algo muito comum. Então, essa é uma forma de você economizar tempo na hora de resubmeter o seu artigo. Vocês viram que foi bem rapidinho. E aí, para eu fechar a apresentação, eu quero tratar de um outro lado que é, e se todo mundo me rejeitar? E se todo mundo rejeitar o meu artigo? Bom, não é o fim do mundo. Em primeiro lugar, a vida continua, mas você ainda tem algumas outras opções. A primeira delas é considerar um mega journal,
E o que é um mega journal? São revistas que não têm um foco acadêmico específico. Elas olham basicamente para a maneira como você desenhou o seu estudo e ver se está tudo ok, se você seguiu a metodologia correta, se você descreveu os resultados corretamente. Ela não vai olhar tanto para a área específica do seu trabalho. E essas revistas elas estão mais abertas a aceitar artigos de diversas áreas, se os artigos específicos da sua área rejeitarem o seu manuscrito. A segunda opção é você publicar em um servidor de pré-print. O servidor de pré-print, o pré-print em si, ele não é só uma opção quando todo mundo te rejeitou. Na verdade, muita gente hoje em dia publica o pré-print antes até de mandar o artigo para publicação com a revista, mas ele pode ser uma opção caso o seu trabalho não seja aceito, porque ainda assim ele vai estar disponível e ele vai receber um DOI, que pode ser importante, dependendo da sua instituição que exige isso. E vale lembrar que para a grande maioria das editoras o pré-print ele não é considerado uma publicação. Portanto, você ainda pode tentar publicar, que é o caso que eu falei de você publicar o pré-print primeiro e depois mandar para a revista. E aí, em terceiro lugar, é você submeter o seu artigo para uma revista nova e que não seja indexada, porque essas revistas estão sempre em busca de novas submissões, porém o seu artigo vai ter menos visibilidade. E é muito importante, gente, deixar claro aqui que não é só porque uma revista não está indexada que ela seja uma revista ruim. Como eu falei para vocês, o processo de indexação ele é muito difícil e demora anos. Então, às vezes acontece de uma revista nova tá fazendo um trabalho sério, tá seguindo todas as orientações e todas as boas práticas em ética em publicação, só que ainda não teve tempo de acumular experiência, de acumular publicações para de fato submeter a uma base de indexação e sim ser indexada. Então, é sempre importante você olhar para aquele comitê editorial, você ver se tem pessoas de respeito, você vê as publicações para um caso de uma revista não indexada e que talvez aquela ali seja uma boa alternativa para o seu trabalho que não foi aceito numa revista da sua área. E aí, para finalizar, como eu falei para vocês aqui, tem alguns recursos adicionais, então tem a declaração de São Francisco, que é o DORA, tem o Journal Guide, tem o link para aquele webinar que eu falei de dicas de como ter o seu artigo aceito, que aí entra em questões mais específicas que eu não abordei aqui. O processo de avaliação e os critérios de seleção da Web of Science, para vocês terem uma ideia de quão seletivo essas bases são, e também o Think Check Submit, que vai ser uma ferramenta muito importante aí para você evitar de submeter o seu trabalho para uma revista predatória. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha apresentação. Se tiver alguma dúvida aí, fico muito feliz em responder. Obrigado. Olá, João. Oi. Parabéns pela apresentação, obrigada pela disponibilidade novamente. A gente recebeu algumas perguntas. O pessoal agradeceu muito as dicas que você deu aí durante a apresentação, mas tem uma dúvida aqui em relação à revista predatória. Se existe alguma identidade para identificar, para fiscalizar essas revistas, né, essas revistas predatórias? Existem algumas listas online, não são listas que eu diria que são oficiais, mas existem algumas instituições que fazem essa avaliação criteriosa das revistas e você pode buscar. Cada instituição, cada uma dessas listas tem seus próprios critérios, então é sempre importante você comparar essas listas diferentes e o Think Check Submit eu acho que é a melhor ferramenta para vocês utilizarem nesse momento e eu não caí nesse golpe, porque eu não consigo pensar num nome melhor para isso, que realmente é um golpe acadêmico para tirar o dinheiro de pesquisador. Exato. Agora, agora voltando um pouquinho para o início da sua webinar, da sua apresentação, que você comenta da visibilidade, né, de buscar revistas que te deem visibilidade, que dê visibilidade para o seu artigo. E quando a gente pensa na internacionalização, né, se você quer ser lido, quando que a gente entra aí, eu submeto para uma revista internacional, eu submeto para uma revista local? Que dica que você dá para quem tem essa dúvida? Olha, eu acho que o ponto principal que eu espero que vocês tenham entendido da minha apresentação, e aí eu volto novamente na fala do Dr. Akira no começo, saibam bem quem é seu público-alvo. Porque se o seu público-alvo, por exemplo, for
brasileiros, pessoas aqui no Brasil, é muito importante que você publique em português. Então, você precisa atingir o seu público-alvo. Internacionalização é importante? É importantíssima para você divulgar o seu trabalho a nível global. Mas se o seu público-alvo está no Brasil, pensa em português. Agora, se você quer atingir a comunidade acadêmica internacional, se o seu trabalho ele é do ponto de vista da aplicabilidade ou do objeto do seu estudo, ele é interessante a nível global, busque revistas que, em primeiro lugar, publiquem em inglês. Isso assim é impreterível, porque o inglês ele é a língua internacional, é a língua com a qual nós brasileiros nos comunicamos com russos, com chineses, com italianos. A gente não fala todas as línguas, então a ciência escolheu o inglês como a língua principal. Essa é um ponto essencial. E a indexação também é muito importante, porque tem as duas questões que eu falei, a visibilidade, de você atingir pessoas, os seus pares, que utilizam aquelas bases para fazer suas buscas, e o segundo lugar de ser criterioso, de você ter confiança que você está publicando numa revista que tem que segue as melhores práticas e ética em publicação científica. Isso vai ajudar na visibilidade do seu trabalho a nível internacional. Legal, ótimo. Eu acho que das questões enviadas, você conseguiu aí cobrir todas elas durante a sua apresentação. Então, assim, foi muito legal. Existe aqui, tem uma pergunta que chegou agora, se existe uma maneira de compensar os revisores de trabalhos científicos. Dá bastante trabalho fazer uma revisão e o único retorno que o revisor tem é colocar no CV Lattes. Olha, eu vou te falar que assim, isso é um tema difícil. Um tema difícil porque geralmente as pessoas acreditam, vêm com um argumento de que, por que não paga revisor? Por que não dá uma compensação monetária para o revisor? Porque, de fato, dá trabalho, dá muito trabalho. E, assim, revisar um artigo é só uma das exigências que um pesquisador tem, porque, ao mesmo tempo, ele tem que estar supervisionando aluno de iniciação, mestrado, doutorado, tem que estar aplicando para financiamento, e fazer esse trabalho sem uma bonificação, às vezes a pessoa fala, não vou fazer. Qual que é, assim, o pulo do gato e uma coisa que poucas pessoas levam em consideração? Se você começar a pagar, e isso já tem experiência, existem revistas que já fizeram isso, começam a aparecer pessoas que só vão fazer revisão porque vão receber um pagamento e fazem uma revisão péssima, de verdade, é uma revisão péssima, só está interessado em pegar o pagamento. Eu não estou conseguindo lembrar das revistas que fizeram esse teste de dar uma recompensa financeira para o revisor, mas observou que estava acontecendo isso, a qualidade da revisão estava caindo. E aí tem um outro lado. Existem revistas que elas são organizadas, que elas não são, me fugiu a palavra, not for profit, que não buscam um lucro. Então, que assim, não publicam aquele conteúdo porque recebem um financiamento de uma instituição ou de um governo, mas que é só para publicar. Se a gente começar a exigir pagamento de revisores dessas revistas, principalmente revistas de sociedade, essas revistas não vão ter de onde tirar o dinheiro. Então, ou elas vão pagar os revisores, ou elas vão vão falir, ou segue com esse modelo sem bonificação. Então, assim, eu não consigo dar uma resposta aqui do que é melhor ou não, se dá para bonificar ou não, mas eu só consigo dizer que não é tão simples quanto dizer, olha, vamos pagar os revisores, porque existem efeitos secundários que às vezes não é levado em consideração, ao mesmo tempo que eu entendo que fazer uma revisão é algo que dá muito trabalho e que as pessoas esperam um retorno em retribuição. Sim, sim, claro. Olha, a gente está aqui recebendo um monte de felicitações pela apresentação, o pessoal gostou bastante. E aí chegaram mais algumas perguntas, tá? Aqui está perguntando, e essa vai ser legal porque é uma novidade da editora e quero que você comente. Quais os seus conselhos, dicas e recursos, ou recursos e ferramentas que você nos sugeriria para traduzir bem os nossos artigos para o inglês? Legal. Então, a Hello falou, a gente soltou uma notícia segunda-feira sobre isso. A Springer ela tem uma parceria com uma ferramenta chamada DeepL, que ela é uma ferramenta de tradução, é o Google Translator evoluído, que ele utiliza um sistema de inteligência artificial baseado em análise natural de línguas.
e que consegue fazer uma tradução excelente, até de conteúdo acadêmico, consegue fazer tradução de português para o inglês, espanhol para o inglês, e que agora a Springer está incorporando no nosso processo especificamente de publicação e de livros, que a gente já consegue fazer a tradução. Então, a minha recomendação, a que eu utilizo, a que eu sugiro para autores é o DeepL, que é muito boa, mas também para quem quer uma revisão técnica, que às vezes é o caso da comunidade acadêmica, existem alguns serviços muito bons que fazem essa tradução. Sim. Sim, eu até compartilhei com vocês aí o link dessa plataforma DeepL, né, que a gente usa para tradução, tá? E depois eu compartilho também a notícia. Aqui também, aqui tem uma pergunta interessante sobre quando o artigo é rejeitado, né? Quando uma revista rejeita o meu artigo, eu posso revisá-lo e reenviar para a mesma revista? Olha, eu não sei se é uma boa ideia, porque se aquela revista já rejeitou o seu artigo, provavelmente se ela rejeitou, a rejeição não pode vir de duas formas. Ela pode ser uma rejeição direta, do tipo, não queremos seu artigo, vai dar os motivos dela, ou ela pode falar, você pode fazer certas alterações e a gente pode considerar, mas mesmo se você fizer essas alterações, ela não pode rejeitar. Então, assim, eu não recomendaria resubmeter para aquela revista, porque o editor-chefe que recebeu a sua cover letter, ele já vai reconhecer aquele trabalho. Provavelmente, o editor associado que vai ficar responsável pelo seu trabalho também vai reconhecer, e ele vai ver que você está insistindo ali, que talvez isso pode levantar alguma bandeira vermelha para eles. A minha sugestão é, pega o conteúdo ali, pega a revisão, pega o input que você recebeu para melhorar o seu trabalho, mas busca uma segunda opção. Ok, ótimo. Aqui está voltando agora pelo tempo, né, de submissão do seu artigo à revista, né? Por que demora? Por que a demora para a resposta em aceites de trabalhos ainda é tão longa? Essa questão é temporal ou é comum em outros países? É muito comum. Eu acho que entra também essa questão da pandemia, que entrou aí numa escassez de revisores, né? E numa fatiga também, né? Assim, e eu, por experiência própria, eu também vejo uma questão de sazonalidade. Existem épocas do ano que é muito mais difícil conseguir revisor. Então, minha experiência, entre final de junho, começo de agosto é muito difícil. Entre final de outubro, essa época que a gente está, e final de dezembro é muito difícil. Por quê? Encerramento de semestre no mundo inteiro. Então, os pesquisadores, que são professores também, estão corrigindo prova, estão resolvendo questões de final de semestre, eles não têm tempo. Então, o que explica principalmente o tempo de demora na revisão é isso, é não conseguir encontrar pessoas que estejam disponíveis para revisar. Porque não é do interesse da revista demorar, porque a gente sabe que isso é uma coisa que os autores levam em consideração na hora de selecionar uma revista. Eles não querem ficar meses ou às vezes até anos esperando uma resposta para publicar um trabalho. Em primeiro lugar, porque ninguém quer ficar esperando um tempo desse. Segundo lugar, que o trabalho pode acontecer de alguém publicar uma coisa parecida e você perder aquela questão da novidade, como também pode acontecer de surgir um trabalho novo que vai estar desmentindo tudo que você fez, aí você perde, você tem que voltar, refazer. Então, tem todas essas questões. Mas o principal motivo que leva um trabalho a ficar parado na revista é não conseguir encontrar revisor. E, assim, pode acontecer de tudo, gente. Às vezes tem revisor que fala que vai revisar, aí o editor associado da revista manda o trabalho e a pessoa some no mundo. A pessoa não dá resposta nenhuma. Ou então, a Elo falou da pandemia, quantas pessoas tiveram que parar o trabalho porque estavam com o filho em casa, estavam com os pais em casa, estavam com demandas muito grandes para poder tirar, assim, 2, 3 horas do dia para conseguir, de fato, se debruçar sobre o trabalho e fazer uma revisão. Então, assim, nenhuma revista, nenhuma editora quer tempo de resposta alto. Não é algo que a gente se orgulha, mas é da natureza do serviço que a gente oferece. Ok, perfeito. Aqui tem uma pessoa perguntando novamente sobre a questão do seletor de revistas. Você mencionou, né, isso na sua apresentação. Eles estão perguntando aqui, você se indica algum seletor de revista tipo Edans? Nesse caso, eu acho que seria aquela
primeiro ou segundo slide que você colocou sobre seleção de revistas, né, para criar sua lista de revistas. Eu acho o Journal Guide. Journal Guide é o nome, tá? Que a gente está recomendando aqui, porque ele contempla aí todas as, né, a grande parte das revistas, como o João mencionou. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Essa é uma pergunta interessante. Se mais de uma revista aceitar o artigo, as que eu rejeitar, posso ficar marcado? Essa é uma pergunta bem interessante. Ela é uma pergunta que vem com frequência e, gente, não submetam o mesmo artigo para revistas diferentes ao mesmo tempo. Em primeiro lugar, vamos lá, do ponto de vista, se você publicar os 2 artigos, você vai estar com um problema gigantesco na sua mão, porque o segundo que sair vai ser plágio, porque é um artigo igual ao outro que foi publicado primeiro. Em segundo lugar, tem uma questão de boas práticas do ponto de vista do autor para com as editoras, que não é justo, não é correto, ainda que não seja antiético, você enviar o mesmo trabalho e as 2 revistas não sabem disso, estão ali trabalhando, procurando revisores, os revisores estão se debruçando sobre o trabalho, estão fazendo a revisão do trabalho, para aí do nada você virar assim, não, obrigado, porque eu fui aceito na outra, vou retirar a submissão. Então, assim, você corre um risco muito sério de ser publicado nas 2 revistas, porque aí a segunda publicação vai ser plágio e não tem como fugir, porque vai ser o mesmo trabalho. E em segundo lugar, você vai estar assim queimando a sua reputação, porque do ponto de vista do trabalho entre pesquisador e editora, não pega bem. Acho que a questão é essa. Exato. E você sabe que no mês passado, essa pergunta veio também no webinar que a gente fez com a Fiocruz, né, para a Nathalie, e ela, além de tudo que você comentou, ela falou assim, olha, provavelmente o revisor vai ser o mesmo, porque é da mesma área. E aí a pessoa vai ficar bem irritada de rever esse artigo em outra revista. Sim. Então isso não vai pegar bem, não. Melhor. Para sua reputação não é bom. Exato. Muito bem, pessoal. Doutora Akira, doutor Sotiris, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta para o João? Eu tenho um comentário e talvez uma pergunta também. Um comentário é mais em termos de pagamento. A gente, dentro de bio, temos um mecanismo onde a gente paga artigos, por exemplo, em Open Access, mas um dos fatores que a gente considera muito importante é o fator de impacto. E com certeza que o artigo tem que ser indexado e acima de um fator de impacto, senão a gente não considera o pagamento. Outra coisa que eu acho que vale a pena mencionar, João, não sei qual a sua visão, que aplica somente para o Brasil, é o conceito CAPES, que também para avaliação de mestrados, de doutorados ou de pós-graduações, na verdade, é tão importante quanto o fator de impacto, talvez, não sei. Não sei se tem algum comentário sobre isso. Eu penso muito no Qualis, eu penso muito ali quando eu estou revisando essa minha apresentação, até para saber até que ponto eu entro nessa discussão, mas como ele está muito relacionado ao fator de impacto, eu cubro ele indiretamente quando eu estou olhando para o fator de impacto. Mas aí eu acho que volto um pouco para o meu ponto inicial, que é de ter uma visão mais global da qualidade da revista, não só através do fator de impacto, mas também a partir de outros fatores importantes. Eu entendo como é que eu posso dizer? Eu entendo o papel que o fator de impacto tem em, de certa forma, e aqui eu vou botar muitas aspas, em ser um proxy da qualidade daquela revista, mas ele é muito limitado e ele tem muitos problemas. Então, assim, eu pessoalmente falando, eu acredito que a gente tem que superar essa discussão. Eu também acredito que caiba a CAPES superar essa discussão de só olhar para o fator de impacto, porém isso traz uma complexidade gigantesca, porque não é fácil avaliar
um pesquisador sem olhar para o índice H, o fator de impacto, da mesma forma que é muito difícil avaliar uma revista sem olhar para o fator de impacto. Mas se você olhar as próprias editoras, a gente já está tirando o fator de impacto dos nossos websites. A gente não está mais utilizando isso como um fator de promoção daquela revista, justamente por seguir os preceitos que são defendidos pelo DORA e por entender que a avaliação da investigação científica ela vai muito além de citações. Então, existem diversos artigos importantíssimos que durante anos e anos e anos não tinham citação. Tem até um termo que o pessoal chama de bela adormecida. Então, assim, se olhar só para a citação, a gente perde a capacidade de valorizar não só a revista, mas o pesquisador, a instituição, porque a gente fica limitado a olhar do fator de impacto. Ao mesmo tempo que, assim, eu entendo que é difícil para um comitê editorial de uma instituição, para o comitê editorial da CAPES, conseguir dizer em todas as áreas de conhecimento, fazer um ranking das melhores publicações, para, consequentemente, fazer a avaliação dos programas de pós-graduação, os programas de pesquisa, é muito difícil. Mas é a discussão que, assim, a nível global está sendo feito. Existem instituições de pesquisa, instituições de ensino, que já aboliram o fator de impacto. Eles não levam em consideração o fator de impacto na hora de promover, na hora de demitir professores e pesquisadores, porque, assim, existe um movimento internacional de superar essa métrica. Agora, o que vai substituir, se vai ser só uma coisa que vai substituir ou não, isso ainda está em discussão. E, assim, a verdade é que é muito complexo. O fator de impacto ele veio para reduzir essa complexidade, mas no momento que ele reduziu essa complexidade, ele gerou outros problemas. Então, agora a gente está vendo como que a gente caminha para frente para superar isso e encontrando outros obstáculos. Obrigado. Na verdade, no Qualis é interessante que o mesmo jornal científico tem outro impacto dependendo da sua área também, que bate um pouco no que você disse no início, que não é só um fator, mas é qual a sua audiência, que pessoas você quer passar o seu trabalho, enfim. Exato. E se você leva em consideração que hoje em dia a ciência está cada dia mais multidisciplinar, às vezes um trabalho de pesquisa ele não consegue ficar encaixado só uma disciplina específica, ele vai para outras, como é que você vai fazer a avaliação utilizando o fator de impacto que varia tanto de disciplina para disciplina? Então, às vezes uma revista ela pode ser pode ser um Qualis alto no campo de, sei lá, ciências sociais, mas se você vai ver a mesma revista em ciências biomédicas, vai estar lá embaixo. E aí você fala, Sim. bom, qual que é a qualidade real? Porque o fator de impacto ele não é bom em comparação entre disciplinas. Uma revista em ciências do solo, por exemplo, que é uma área que eu trabalho, às vezes uma revista de fator de impacto 4 é altíssimo, é altíssimo. Mas se você vai para uma área biomédica, não é tão alto. Por quê? Porque o padrão de citação na área biomédica é muito diferente do padrão de citação na área de ciências do solo. E isso vai influenciar diretamente o fator de impacto. É difícil, é complexo. Sim, eu tinha esse problema quando eu estava no departamento de Química. Muitos artigos de Química pura eram com impacto de 2,5, 3, e era um dos melhores artigos. E na ciência biomédica você tem 40 ou 60. Então, 2,5 não conta para nada. Sim. Exatamente. Obrigado. Nada, eu que agradeço. Legal. Muito bom. Olha, o papo está muito bom. A gente já passou do nosso horário. Eu vi que o doutor Akira saiu. Eu não sei se ele teve probleminha com a conexão dele, que nem ele teve no começo. Mas eu quero agradecer novamente a participação do doutor Akira, também do doutor Sotiris nessa conversa de hoje. Em especial também a Gisele Correia, né, que está aí por trás, que me ajudou a coordenar todo esse evento aí com a Fiocruz. E novamente agradecer a todos vocês pela presença, né, em especial também o João, que foi aí o nosso convidado especial para o webinar de hoje. E lembrando que amanhã eu vou mandar para vocês um webinar, vou mandar para vocês um e-mail com a cópia da apresentação do João, também com a gravação dessa sessão de hoje,
tá? Também me pediram para enviar o webinar da Nathalie, né? O webinar do mês passado de como escrever artigos científicos, eu vou enviar também, ok? Então vocês vão receber toda essa informação amanhã e junto com o seu certificado, tá? Então, uma vez mais, agradeço a todos vocês e desejo também uma boa tarde a todos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado.